Tem uma coisa curiosa sobre os grandes super-heróis. Alguns são lembrados pelo que conseguem fazer, outros pelo que representam. O Super-Homem nos faz olhar para o céu. O Batman nos faz acreditar que é possível vencer os próprios medos. Mas o Homem-Aranha sempre nos fez olhar para nós mesmos. Porque Peter Parker nunca foi o homem mais forte da cidade, nunca foi o mais rico, nunca foi o mais preparado. Na maior parte do tempo, ele é só alguém tentando dar conta da própria vida. Ele chega atrasado, perde oportunidades, decepciona pessoas, carrega culpas que parecem grandes demais e, como qualquer um de nós, tenta descobrir se está fazendo a coisa certa. A diferença é que, entre uma conta para pagar e outra, ele também precisa impedir que Nova York seja destruída. Talvez seja justamente por isso que ele atravessa gerações sem perder a relevância. Enquanto muitos heróis nos convidam a imaginar como seria possuir superpoderes, Peter Parker nos lembra como é difícil simplesmente ser humano. E essa humanidade nunca foi importante apenas para os leitores ou para o público. Ela também moldou a própria história da Marvel. Não é exagero dizer que, em algum dos momentos mais decisivos da editora e até do universo cinematográfico da Marvel, foi o Homem-Aranha quem apareceu para lembrar qual era o coração dessas histórias. Quando tudo parecia grande demais, ele devolvia a atenção para aquilo que realmente importava, as pessoas por trás das máscaras. Talvez seja por isso que Homem-Aranha Um Novo Dia exista do jeito que existe. Num momento em que o MCU tenta reencontrar uma direção, seria fácil apostar em um filme ainda maior, cheio de participações especiais, multiversos e ameaças capazes de destruir o planeta. Mas a escolha aqui foi outra. Em vez de perguntar como salvar o universo, o filme faz uma pergunta muito mais interessante. Como continuar vivendo quando tudo aquilo que dava sentido à sua vida ficou para trás? E talvez seja essa a maior surpresa de Um Novo Dia. Porque, no fundo, ele não é um filme sobre o Homem-Aranha enfrentando vilões. É um filme sobre Peter Parker aprendendo a crescer. E é justamente por aí que a nossa conversa começa. Existe uma frase muito famosa do Tio Ben que praticamente todo mundo conhece. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas, curiosamente, essa nunca foi a maior invenção do Homem-Aranha. A verdadeira revolução foi outra. Quando Stan Lee e Steve Ditko criaram Peter Parker em 1962, os quadrinhos de super-heróis eram dominados por figuras quase inalcançáveis. Eram adultos seguros de si, símbolos de coragem, força ou perfeição. Mesmo quando tinham problemas, esses problemas pareciam distantes da realidade da maioria das pessoas. Peter Parker quebra essa lógica. Pela primeira vez, o protagonista não era alguém que já tinha todas as respostas. Era um adolescente tímido, inseguro, que sofria bullying, tinha dificuldades para pagar as contas de casa e, muitas vezes, falhava justamente nas relações mais importantes da sua vida. O uniforme escondia o rosto, mas nunca escondia a vulnerabilidade. E talvez tenha sido aí que a Marvel encontrou sua própria identidade. Enquanto a DC construía personagens que inspiravam pela grandiosidade, a Marvel passou a criar heróis que conquistavam justamente pelas imperfeições. Os X-Men falavam sobre exclusão. O Quarteto Fantástico discutia conflitos familiares. O Hulk era uma metáfora para a raiva. E o Homem-Aranha lembrava que salvar o mundo não impedia ninguém de chegar atrasado ao trabalho ou de perder alguém que amava. É curioso perceber que essa característica nunca deixou o personagem. Ao longo das décadas, Peter Parker mudou de uniforme, enfrentou centenas de vilões, passou por reboots,
universos paralelos, animações, séries e filmes. Mas existe uma pergunta que sempre permanece a mesma: como continuar fazendo a coisa certa quando a vida insiste em dificultar tudo? Talvez seja por isso que o Homem-Aranha sempre reaparece quando a própria Marvel parece precisar reencontrar o seu caminho. Foi assim quando os quadrinhos precisaram conversar com uma geração mais jovem. Foi assim com Ultimate Spider-Man, que apresentou Peter Parker para os novos leitores, sem abandonar aquilo que fazia dele um personagem tão especial. E, de certa forma, foi assim também no cinema. Em momentos diferentes, cada versão do Homem-Aranha acabou funcionando como um lembrete de que, por trás dos efeitos especiais e das grandes batalhas, o que realmente faz essas histórias funcionarem são as pessoas. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Depois de anos em que o MCU ficou cada vez mais preocupado em conectar dezenas de filmes, preparar o próximo grande evento e ampliar o tamanho do seu universo, Homem-Aranha, Um Novo Dia, toma uma decisão quase inesperada. Em vez de olhar para frente, ele olha para dentro. Em vez de perguntar qual será a próxima ameaça capaz de destruir o planeta, ele faz uma pergunta muito mais íntima. Quem é Peter Parker quando ninguém mais se lembra dele? E é justamente aí que o filme começa a encontrar sua força. Existe uma imagem que ficou na minha cabeça depois que os créditos terminaram. Peter Parker observa à distância a vida das pessoas que ama. Ele acompanha as conquistas, os encontros, os pequenos momentos do dia a dia, tudo pelas redes sociais. Está perto o suficiente para ver que elas seguiram em frente, mas longe demais para fazer parte daquela vida. É uma cena simples, quase silenciosa. E, justamente por isso, talvez seja uma das mais dolorosas que o MCU já produziu. Porque, por mais fantástica que seja a situação, ela fala de uma experiência muito comum. Em algum momento da vida, quase todo mundo descobre que existem relações que simplesmente mudam. Amigos seguem caminhos diferentes. Colegas deixam de fazer parte da rotina. Pessoas importantes se tornam lembranças que aparecem de vez em quando na tela do celular. E, por mais que exista carinho, já não existe convivência. A vida continua, só que nem sempre continua com a gente. É dessa sensação que Homem-Aranha, Um Novo Dia nasce. As consequências de Sem Volta para Casa poderiam servir apenas como ponto de partida para mais uma aventura. Mas Chris McKenna e Eric Summers fazem uma escolha muito mais interessante. Eles transformam essa perda em estado permanente. Peter não está apenas sozinho. Ele vive uma solidão cotidiana. Ela aparece quando acorda, quando volta para casa, quando caminha pela cidade, quando percebe que ninguém conhece o seu nome. Existe um vazio que atravessa praticamente todas as cenas em que Peter Parker está sem a máscara. E é curioso perceber como o filme encontra uma forma visual de mostrar isso. Quando Peter veste o uniforme, tudo ganha movimento. A câmera parece mais leve, o ritmo acelera. Nova York volta a ser um enorme playground, onde ele se desloca com liberdade. Mas basta a máscara sair para que tudo mude. Os enquadramentos ficam mais fechados, os ambientes parecem maiores do que ele. O silêncio ocupa espaço. A fotografia perde parte da energia. Como se existissem dois filmes convivendo ao mesmo tempo. Um sobre um super-herói. Outro sobre um rapaz tentando encontrar algum sentido para uma vida que parece ter sido apagada. E talvez seja justamente aí que esteja uma das metáforas mais bonitas de Um Novo Dia. Para Peter, ser o Homem-Aranha deixa de ser apenas uma responsabilidade. Passa a ser um refúgio. Todo mundo cria pequenas válvulas de escape para suportar períodos difíceis. Algumas pessoas encontram isso no trabalho, outras no esporte,
na música, nos estudos, nos hobbies ou até em uma rotina que ajuda a manter a cabeça ocupada. Para Peter, essa válvula de escape é justamente aquilo que também representa o maior peso da sua vida. É dentro da máscara que ele ainda consegue experimentar uma sensação de pertencimento. Mas existe um problema. Nenhum refúgio consegue substituir as pessoas que perdemos. E é justamente quando o filme percebe isso que ele deixa de falar sobre solidão. Ele começa a falar sobre amadurecimento. Existe uma ideia que acompanha muita gente quando a adolescência termina. A de que amadurecer significa deixar de precisar dos outros. É como se a vida adulta fosse uma prova de independência permanente. Você resolve seus problemas sozinhos, toma suas próprias decisões, não pede ajuda e aprende a carregar o peso da vida sem demonstrar fraqueza. Só que, na prática, a vida quase nunca funciona assim. Na verdade, grande parte do que somos foi construída justamente pelas pessoas que passaram pelo nosso caminho. Nossos pais ou responsáveis, os amigos que permaneceram, os professores que disseram a coisa certa na hora certa, os colegas que nos fizeram enxergar o mundo de outro jeito, os mentores que acreditaram na gente antes mesmo que nós acreditássemos. A gente gosta de imaginar que construiu tudo sozinho, mas isso quase nunca é verdade. E Homem-Aranha, Um Novo Dia, entende isso muito bem. Peter Parker olha para a própria vida e chega a uma conclusão completamente equivocada. Já que perdeu todo mundo, agora precisa enfrentar tudo sozinho. É uma reação compreensível. Depois de perder a Tia May, depois de abrir mão de MJ e Ned, depois de ver sua própria existência desaparecer da memória de quem amava, parece natural acreditar que criar novos laços só significa correr o risco de sofrer outra vez. O isolamento passa a parecer uma forma de proteção. Só que o filme insiste, o tempo inteiro, em mostrar que autonomia e solidão não são a mesma coisa. Ser adulto não significa fechar todas as portas. Significa escolher quais delas continuam abertas. É neste ponto que entra Frank Castle. Porque, à primeira vista, Peter Parker e o Justiceiro têm muito mais em comum do que parece. Os dois carregam perdas profundas, os dois convivem com culpa, os dois transformaram o trauma em uma identidade, os dois vestem uma espécie de uniforme antes de sair para enfrentar o mundo. Mas existe uma diferença fundamental entre eles. Peter ainda acredita que vale a pena proteger as pessoas. Frank já não parece acreditar que vale a pena se aproximar delas. Enquanto um transformador em responsabilidade, o outro transformador em isolamento. Os dois sobreviveram às próprias tragédias, mas apenas um deles continua tentando viver. É por isso que Jon Bernthal funciona tão bem no filme. Frank Castle nunca aparece apenas como um obstáculo para Peter superar. Ele representa um futuro possível, um espelho desconfortável. A pergunta silenciosa que acompanha praticamente todas as cenas entre os dois é simples. O que acontece quando a dor se torna a única coisa que define quem você é? A presença da personagem de Sadie Sink amplia ainda mais essa discussão. Sem revelar detalhes da trama, ela também carrega a sensação de que parte da sua vida ficou presa no passado. Assim como Peter, precisa decidir se continuará vivendo em função daquilo que perdeu ou se terá coragem de construir alguma coisa nova. Perceba como, de repente, o filme deixa de ser sobre super-heróis. Ele passa a falar sobre uma experiência que todo mundo conhece. Chega um momento da vida em que percebemos que não podemos recuperar o passado. As pessoas mudam, os ciclos terminam, algumas despedidas não têm volta. E crescer talvez seja justamente aceitar isso sem permitir que essas perdas nos impeçam de criar novos vínculos. No fundo, Homem-Aranha Um Novo Dia
faz uma pergunta que vai muito além do universo da Marvel. Depois que a vida muda completamente, quem você escolhe se tornar? Existe uma frase muito conhecida no cinema que diz o seguinte: a forma também conta histórias. E acho que Homem-Aranha Um Novo Dia entende isso muito bem. Se você prestar atenção, praticamente tudo no filme trabalha para reforçar o estado emocional de Peter Parker. Quando ele está como Homem-Aranha, a direção de Destin Daniel Cretton abraça o movimento. A câmera acompanha os balanços entre os prédios, as lutas têm ritmo, velocidade, uma energia que lembra bastante a sensação de ler uma boa história em quadrinhos. Não existe aquela preocupação em transformar cada cena de ação em um espetáculo gigantesco. O objetivo é outro: fazer com que o público sinta o prazer que Peter ainda encontra quando veste a máscara. É como se, por alguns minutos, todos os problemas desaparecessem. Mas basta o uniforme sair para o filme mudar completamente. Os movimentos ficam mais discretos, os enquadramentos parecem mais fechados, os espaços ficam maiores, o silêncio ganha importância. Peter volta a ser apenas mais uma pessoa andando por uma cidade que sequer sabe seu nome. Essa diferença não existe apenas porque é bonita visualmente. Ela traduz um conflito que o roteiro nunca precisa explicar em voz alta. Enquanto Peter Parker se sente perdido, o Homem-Aranha continua sabendo exatamente qual é o seu lugar no mundo. E talvez essa seja uma das ideias mais interessantes do filme. Porque o uniforme nunca foi apenas um disfarce. Ele também é um lugar de pertencimento. Tudo isso só funciona, é claro, porque existe um elenco que entende perfeitamente o momento desses personagens. Tom Holland entrega, na minha opinião, a melhor interpretação que já fez como Peter Parker. Durante muito tempo, sua versão do personagem foi marcada pelo entusiasmo, pelo improviso e por uma certa leveza adolescente. Aqui existe algo diferente. O Peter de Um Novo Dia parece carregar um cansaço que não existia antes. Não é um homem derrotado, mas alguém que já entendeu que algumas dores não desaparecem. Elas apenas deixam de ocupar o centro da nossa vida. É uma atuação mais silenciosa, mais contida e, justamente por isso, muito mais madura. Jon Bernthal também merece destaque. Seria muito fácil transformar Frank Castle em apenas o personagem violento de sempre. Mas Bernthal faz algo muito mais interessante. Ele constrói alguém que parece ter desistido de acreditar nas pessoas. Em muitos momentos, Frank não funciona apenas como um aliado ou um antagonista. Ele funciona como um aviso, como uma possibilidade do que Peter pode se tornar caso permita que a dor substitua completamente sua capacidade de criar novos vínculos. Zendaya continua excelente, mesmo aparecendo menos do que em filmes anteriores. Existe uma tristeza constante em MJ, uma sensação de que algo lhe foi tirado sem que ela sequer tenha consciência disso. É um papel difícil, justamente porque depende muito mais de sutilezas do que de grandes cenas. E Sadie Sink chega à franquia mostrando que sua personagem não está ali apenas para movimentar a história. Ela amplia o tema do filme. Sua presença reforça a ideia de que todos, em algum momento, precisam decidir se continuarão vivendo presos ao passado ou se encontrarão alguma coragem para seguir em frente. No fim das contas, talvez o maior mérito de Destin Daniel Cretton seja justamente este. Ele nunca perde Peter Parker de vista, mesmo nas cenas de ação, mesmo nos momentos em que o universo da Marvel tenta se fazer presente. O protagonista continua sendo o protagonista. Pode parecer uma observação simples, mas dentro do MCU recente, isso quase chega a ser uma novidade. E talvez seja justamente por isso que Homem-Aranha Um Novo Dia funcione tão bem. Porque ele nunca esquece que, antes de existir um símbolo chamado Homem-Aranha,
Existe uma pessoa chamada Peter Parker. Existe uma sensação curiosa quando o Homem-Aranha Um Novo Dia termina. Não é aquela empolgação típica de quem acabou de assistir ao próximo capítulo de uma grande franquia. Você não sai do cinema pensando nas cenas pós-créditos. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Há apenas uma cena pós-créditos no final de todos os créditos. Fechei o parênteses. Então, como eu estava dizendo, você não sai pensando na cena pós-créditos. Você não sai tentando adivinhar quem será o próximo vilão ou qual personagem vai aparecer no filme seguinte. Você sai pensando em Peter Parker. E, sinceramente, talvez esse seja o maior elogio que eu possa fazer ao filme. Durante muito tempo, o universo cinematográfico da Marvel deu a impressão de estar sempre olhando para frente. Cada filme precisava preparar o próximo, apresentar um novo personagem, ampliar o universo compartilhado ou aumentar a escala das ameaças. Aos poucos, algumas histórias deixaram de existir por si mesmas e passaram a funcionar quase como peças de uma engrenagem maior. Um Novo Dia faz o movimento contrário. Ele desacelera, olha para dentro, lembra que antes de existir um universo compartilhado, existem personagens, e que antes de existir um super-herói, existe alguém tentando entender como continuar vivendo depois que a vida muda completamente. Talvez seja justamente por isso que eu considere este, com bastante folga, o melhor filme do Homem-Aranha dentro do MCU. E ainda assim, eu continuo preferindo o Homem-Aranha 2 de Sam Raimi. Não porque Um Novo Dia seja menor, mas porque o filme do Raimi continua sendo, para mim, a síntese perfeita de tudo aquilo que Peter Parker representa. É um daqueles raros filmes em que super-heróis deixam de ser apenas personagens fantásticos para se tornarem pessoas que poderiam existir ao nosso lado. A boa notícia é que Um Novo Dia parece compreender exatamente isso. Ele entende que o Homem-Aranha nunca precisou salvar o multiverso para protagonizar uma grande história. Nunca precisou enfrentar a maior ameaça da Terra. Nunca precisou carregar o peso do universo inteiro. Bastava carregar o peso da própria vida. Porque é aí que Peter Parker sempre se torna extraordinário. Quando ele erra e tenta consertar. Quando perde pessoas importantes e, mesmo assim, escolhe continuar acreditando nas outras. Quando a vida insiste em endurecê-lo, mas ele se recusa a abrir mão da própria humanidade. Talvez seja essa a verdadeira definição de heroísmo. Não vencer todas as batalhas, mas continuar escolhendo quem você quer ser, mesmo depois das derrotas. E talvez seja justamente por isso que, mais de 60 anos depois, Peter Parker continua encontrando espaço entre personagens quase mitológicos, como Batman e Superman. Porque todos nós sabemos como é perder. Todos nós sabemos como é sentir medo. Todos nós sabemos como é crescer. E talvez seja exatamente por isso que seja tão fácil se reconhecer naquele garoto do Queens. No fim das contas, o Homem-Aranha nunca foi extraordinário porque podia escalar paredes. Ele sempre foi extraordinário porque continuou humano. E eu queria terminar esse episódio deixando uma pergunta. Quando a gente é criança, acredita que crescer significa conquistar independência. Que chega um momento em que finalmente vamos conseguir resolver tudo sozinhos. Mas será que amadurecer é mesmo isso? Ou será que crescer significa aprender a seguir em frente, sem esquecer das pessoas que nos fizeram chegar até aqui? Pensa nisso, porque talvez essa seja a pergunta mais importante de Homem-Aranha Um Novo Dia. E quem sabe, também seja uma das mais importantes da nossa própria vida. Eu sou o Fábio Souza, este foi o comentário pós-créditos. Se você gostou desse episódio, aproveita para clicar no sininho e se inscrever. E eu te aguardo na próxima sessão. Um abraço!